irmãos e minhas irmãs, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Meu nome é Lázaro Mariano e estou aqui sempre para trazer uma mensagem de esperança, um esclarecimento, uma nota de reflexão, uma nota de estudo para melhorar a sua vida espiritual, a sua vida, seja de que forma for. Aqui nós transmitimos a paz, oramos sempre pelo seu bem-estar e rogamos a Deus para que tudo que está atrapalhando a sua vida seja resolvido. Não esqueça jamais de dar o seu like, de visualizar, fazer o comentário e continuar assistindo nossos vídeos do começo ao fim. O seu like é muito importante, pois ele mostra que você está satisfeito com o nosso trabalho e mostra também para o YouTube que o nosso vídeo está agradando a você e aqueles que estão sempre olhando para o nosso canal com amor, com carinho e gratidão. Tenham todos uma ótima tarde e que Cristo Jesus continue vos abençoando. O tema que eu vou abordar são usos e costumes na igreja dos dias atuais. Lamentavelmente, muitas mulheres ainda estão subjugadas, ou estão com um jugo pesado sobre si por conta de má interpretação de versículos bíblicos ou muitas vezes por uma questão doutrinária de determinadas denominações. Aqui eu não quero atacar A ou B, eu quero esclarecer e mostrar como a palavra de Deus se expressa e transmite e a questão cultural que é muito importante para que o tema que eu vou abordar seja esclarecido e entendido por vós. Em Mateus 11, 28, o Senhor fala: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Vejam bem as palavras de Cristo. Encontrarei descanso para as vossas almas, ou seja, em Cristo nós encontramos descanso, porque o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Ou seja, o fardo do Senhor é leve, é suave para mim, para você e para todos aqueles que aceitam a sua palavra, aceitam o seu evangelho e aceitam ele como Salvador de suas vidas. Mas, lamentavelmente, as nossas mulheres continuam sendo vítimas de usos e costumes que não condizem com aquilo que está na palavra de Deus. Os textos aqui abordados é Mateus 11, 28, que é para dar ênfase àquilo que eu vou falar, mas os textos em apreço é Deuteronômio 22, 5, 1 Timóteo 2, 9 e 10 e 1 Pedro capítulo 3, do versículo 1 até o 4. A mulher pode usar brinco? A mulher pode ajeitar o seu cabelo? A mulher pode usar calça comprida? Ou não? O que Pedro quer dizer na sua epístola sobre a questão do frisar de cabelos, o uso de brincos e de adornos, que aconteceu lá no passado com Rebeca e Esther. Meus amados, o texto é bem claro. Tanto em Timóteo como Pedro, a passagem está se referindo a um comportamento saudável, a uma mente pacífica, boa, plena, a uma mente que adote a paciência,
o bom senso, como prova de obediência, mas não de submissão. A passagem de Deuteronômio 22:5, ela está totalmente desfocada dessas duas aqui, porque o assunto lá é outro. Não tem nada a ver com usos e costumes. Mas o que fazem com as nossas mulheres? Algumas denominações impõem jugo, distorcem este versículo. O que Pedro e Paulo está falando para Timóteo é que as mulheres santas do Senhor devem ganhar o marido pela virtude, mas não pela aparência exterior. Aqui ele não está proibindo o frisar de cabelo. Ele está mostrando e orientando tais mulheres a ganhar os seus maridos pelo seu comportamento, pela sua virtude, ter uma mente saudável e não a proibição de tais atos. Toda mulher pode se ajeitar sim. Ou você quer sua mulher assanhada, maltrapilha, que vá para a igreja de qualquer jeito, pega aquele cabelão, só faça dar um nó e vai para a igreja? Não, não é assim. A mulher é sim para se embelezar, desde que ela não abuse neste trato. Porque o que Pedro fala é o costume da época. Porque na cultura romana, a mulher, quando se casava com o esposo, ela ia seguir a religião dele. Era cultura romana. Pedro está falando da cultura e costumes romanos. Ele não está proibindo. Da mesma forma, era na cultura greco-romana nos dias de Timóteo e Paulo, quando Paulo escreveu. Porque era costume dessas mulheres se produzirem, principalmente no texto de Timóteo, as greco-romanas, elas iam para os templos exageradamente, vestiam roupas que chamavam a atenção. Não que elas eram prostitutas, mas era a cultura greco-romana do texto de 1 Timóteo, como era no texto de Pedro, costume as mulheres seguir os esposos na sua religião. Era assim a cultura. Nós temos que entender que a Bíblia ela foi escrita num contexto cultural que nós não podemos trazer para os nossos dias. A palavra não muda, mas tem a questão cultural, tem a questão dos costumes. Então, o que Pedro quer falar é que existiam mulheres que eram casadas com romanos, mas que aceitaram o Evangelho. E que essas mulheres deviam se portar de uma forma decente. Não que ela fosse se despojar de ajeitar o seu cabelo, de usar uma pulseira, mas sem exageros, sem usar nos vestidos a sensualidade. Assim também seria na cultura greco-romana, no que Paulo se refere a Timóteo. Mas que aquelas mulheres tinham que ter um procedimento decente, um espírito de mansidão, ganhar o marido no silêncio, pelas suas virtudes e pelo seu comportamento. E não pela aparência exterior, mas pelo seu interior, transformado, tomado pela palavra, pelo Espírito. Pedro não está proibindo, assim como Paulo também não está proibindo. Não vamos nem falar na questão de Judá e Tamar, porque ali foi um caso isolado, porque tem alguns que pegam o caso de Tamar. É lógico que ao longo da cultura, esses tipos de adereços foram tomados, sim, usados pelas mulheres, que eu não gosto, muitas vezes eu acho o termo prostituta um termo muito forte, né? Porque a prostituição não é só uma mulher se prostituir, a prostituição ela tem vários canais a serem explorados e debatidos na palavra de Deus. Nós não podemos pegar o caso isolado de Tamar
que apenas se vestiu, porque era costume da época, tudo é questão cultural. As prostitutas cultuais dos dias de Judá se vestiam daquela forma. Era notório, mas nós não podemos pegar aquele caso. Nós temos que olhar para o texto de Pedro e para o texto de Timóteo, que era uma questão cultural. Então, é lindo ver sua mulher com o cabelo ajeitado, ela usar um brinco. Nada que chame, que seja chamativo. Nada que um vestido sensual, porque vai causar provocação. E para a mulher não usar aquilo de bom e bonito que ela tem no corpo para provocar. Aí sim, aí está errado. Aí está errado. Por você ter um corpo bonito e você vestir um vestido causando sensualidade e se exibindo, né, e achando que é a tal. Aí sim, é pecado. Aí o texto aqui condena. Mas a mulher se vestir com decência, a mulher ajeitar o cabelo, usar o brinco, qual o problema que tem usar uma pulseira? É decência. Não há necessidade nenhuma, em nenhum momento o texto diz que é proibido. O texto fala de uma cultura. Mas as pessoas distorcem, impõem. Não, você não pode usar cabelo, você não pode usar, é pecado. Que pecado? Pecado é meu coração ser ruim. Pecado é eu estar dentro da casa de Deus e desejando mal ao meu próximo. Pecado é eu professar uma fé, mas agir de uma forma totalmente diferente. Pecado é eu ter um coração amargurado. Isto é que é pecado. Mas as nossas mulheres se vestirem, procurarem serem bonitas, transformadas tanto o seu interior como o seu exterior para o seu esposo ou para o seu marido, é lindo e maravilhoso. Vamos ver o que é que Matthew Henry fala. A maior honra de qualquer homem ou mulher está na sua conduta humilde e fiel na situação ou condição em que a providência os colocou. Deus toma nota do bem que há nos seus servos para honrar para a honra e benefício deles, mas encobre uma multidão de falhas. A infidelidade e o riso de Sara são omitidos quando suas virtudes são celebradas. É assim que Deus trabalha. Sara sorriu do Senhor no momento que foi feita a promessa. Mas as virtudes dela, como esposa, encobriram uma falha terrível diante de Deus. Então, quem somos nós para julgar? Quem somos nós para apontar o dedo para uma mulher que chega na igreja com brinco? Porque tem denominações que não aceitam. Se a mulher chegar, todo mundo, na hora que vai se virar, vai olhar para ela, chamar ela de pecadora. Misericórdia. Misericórdia. A má interpretação de um texto bíblico faz com que nossas mulheres, ainda em pleno século XXI, estejam sendo subjugadas por conta de uma cultura que existia lá na Roma Antiga, que existia na cultura greco-romana. Pedro não está proibindo, e nem Paulo está falando de decência, do proceder de tais mulheres santas e piedosas do Senhor. Matthew Henry vai muito além. O que é que ele diz? Ele fala no final do seu estudo: as esposas devem estar em sujeição aos seus maridos, mesmo aos rudes, não por pavor ou assombração, mas por um desejo de fazer o bem e de agradar a Deus. Agradar a Deus não é eu ser um religioso, mas eu ser uma pessoa, no meu ser, transformada pela sua palavra. Por isso, meu amado e minha amada, se você está dentro de alguma denominação e você está colocando este fardo pesado nos ombros de sua esposa, retire. Ela é uma mulher santa. Ela quer apenas se apresentar para você e para o Senhor bonita, transformada, mostrando o seu interior e o seu exterior.
Não é que ela seja uma prostituta ou uma desviada. Porque eu tenho certeza que Deus quer cada mulher da maneira mais bonita, decente, vestida e bem vestida na sua presença. Pare com isso. Não coloque fardo onde não existe. Não distorça e não destoa a palavra de Deus. O texto de Deuteronômio 22:5 fala de homossexualidade. Não tem nada a ver com calça comprida, até porque na época homens e mulheres usavam vestidos. A diferença estava nos detalhes das roupas das mulheres. Ali está falando de homossexualidade. Porque era a cultura da época. Não tem nada a ver, aquela passagem de Deuteronômio 22:5 não se enquadra nos padrões atuais da nossa cultura. A questão do vestir, sim, mas o texto, o que o texto fala? De que é que o texto está proibido? O texto está proibido. Existia calça comprida naquela época? Não, não existia. Até porque homens e mulheres se vestiam iguais. Todos vestiam um vestidão, uma bata. A diferença é que na roupa da mulher tinha umas bolotinhas, tinha uns detalhes para distinguir. E ali, os povos pagãos e os povos filisteus, eles tinham isso. Os homens se vestiam de mulher. Então, o que Moisés está falando através do Espírito Santo é fazendo um alerta para que homem fosse homem e mulher fosse mulher. Este é o sentido do texto de Deuteronômio 22:5. Não tem nada a ver com calça comprida. Meus amados, vamos pedir ao Espírito Santo que direcione as nossas mentes para entender a palavra de Deus como realmente ela deve ser entendida. Não, jamais esta palavra possa ser falada de uma forma que cause opressão, julgo, submissão. A submissão na palavra de Deus é respeito, não é escravidão. Deixe as nossas mulheres se tornarem belas e bonitas para o Senhor e para seus esposos, com decência e sem exageros. Não há nada que tenha maior impacto depois da palavra do Senhor para ganhar pessoas do que um procedimento e cumprimento meticuloso dos deveres das pessoas. Que a paz seja convosco. Um bom dia. E que a partir de hoje, você, meu irmão, que está impondo à sua esposa um jugo desigual, está colocando sobre ela um peso que não existe na palavra de Deus, permita que ela fique mais bela para o Senhor e para ti. Amém.